Opa, e aí, seja bem-vindo para esse vídeo. E no vídeo de hoje eu tô continuando uma série de reviews mensais, né? Então isso com o 11º livro dos Virgin Adventures, The Highest Science. Você provavelmente já sabe como funciona esse vídeo de review, né? Mas caso você não saiba, é bem simples. Eu pego um livro, nesse caso, né? Analiso a estrutura, o plot, o pace, os personagens, dou uma nota no final. E, tem spoilers da história, obviamente, né? Então, uma coisa que eu preciso falar antes. Geralmente esses vídeos de review você pode assistir em qualquer ordem que quiser, sabe? Você não precisa acompanhar a série. Mas esse daqui é uma exceção. Eu realmente recomendo que você tenha visto, ou lido, né, talvez, o vídeo de Transit. Porque tem várias referências que eu faço, assim, durante o review. É bom pra você pegar o review inteiro, assim, sabe? É bom você ter visto o outro review pra você entender esse daqui. Mas, é isso, sem mais enrolação, já se inscreve e bora pro vídeo. Começando com a estrutura, né? Os capítulos são de bom tamanho, né? Tendo em média 15 páginas, que é aquele tamanho que eu acho, assim, perfeitinho, assim. A história começa de uma forma excepcional, assim, sabe? Você tem a introdução de todos os elementos essenciais pro plot durante os primeiros capítulos. E olha que coisa legal, né? Você tem um capítulo dedicado pra cada plotline, sabe? Que é muito bom, né? Porque além de ter muito mais tempo pra introduzir os personagens, você tem tempo até pra ir mais a fundo neles, sabe? Você acaba sendo uma introdução muito boa, bem completa, bem forte mesmo, né? Eu gostei bastante disso, assim. O livro progride de uma forma bem natural, desenvolvendo bem as coisas, assim. E as plotlines acabam se juntando meio que em duas só, né? Você tem a do Doutor com o Sheldocker e os Kelonianos, e a da Bene com os manos da banda lá. E fica nessas duas plotlines durante meio que o meio, assim, do livro, né? O segundo ato, assim por dizer. As partes com o Doutor são maneiras, as partes com a Bene são esquisitas e acabam não levando a nada, mas eu vou falar mais disso depois. O final, né, converge todas as plotlines. É maneiro, assim, é bem maneiro. A conclusão delas é bem feita, a conclusão de cada uma, né? E, né, a gente tem a presença novamente da nossa querida amiga. Grande explosão obrigatória no final, que é assim, nossa. Óbvio que ia ter, óbvio. Eu previ, tipo. É incrível como é fácil de ver que vai ter no final, assim. Mas, assim, eu amei. Mas, assim, essa história tem meio que dois clímax, assim. O primeiro é a explosão na cidade lá, uau. O segundo é muito, assim, diferente, sabe? É muito Sétimo Doutor Times Champion, assim, eu amei, eu gostei muito, assim, é uma parte muito forte do livro. Falando sobre o Doutor, ele é escrito de uma forma muito boa, ele tem sempre a situação sob controle, mesmo não parecendo ter, assim. Ele tem ótimos momentos, com destaque pro final, né, que eu já falei, que ele decide congelar todos os humanos e os Kelonianos no tempo, porque é a única opção. Se descongelar, todo mundo morre, então ele decide só congelar e deixar eles ali. Que é meio esquisito, sabe? Moralmente, assim, esquisito. Até a Bane, ela comenta sobre isso, mas eu acho que é legal você ver o começo, né, direito, assim, do Times Champion, você vê essa moral dele meio que ficando mais duvidosa ao longo do tempo, mas eu gostei, é bem forte, assim, o final. A Bene é legal até, ela tem um bom tempo solo, que é meio esquisito, mas pelo menos tem, né, diferente de alguma outra história. Ela e o Doutor já tem uma relação bem desenvolvida, e eu gosto da relação dela, assim, ela é meio que a voz da razão e da moral, assim, que o Doutor é meio esquisito nesse quesito, assim, é meio esquisito das ideias. E os dois têm tipo, uma maturidade, assim, é legal de ver. A Bene, por boa parte da história, ela é acompanhada por um grupo de 3 manos de uma banda lá, que eles são todos meio esquisitos, eles todos têm uma plotline de profecia com uma música lá e um envenenamento por um refrigerante esquisito, é meio bizarro, assim. Eles só morrem depois, assim, e toda essa plotline não leva a nada, assim. Ele literalmente zero impacto na história, é puramente filler. É só pra você ter alguma coisa pra Bene, sabe? Porque na história passada você não fez nada com a personagem, sabe? A tropa do Sheldocker é legal, assim, são personagens interessantes. O Sheldocker em si é muito foda. Eu amei ele. Sabe, às vezes é bom ter um vilão que ele é só vilão por ser vilão mesmo, porque ele gosta, porque ele é puramente mal.
É isso, é ponto final. Ele é mal por ser mal e dane-se. A motivação dele é porque ele gosta de fazer isso e foda-se. Eu adoro, sabe? Eu adoro esse tipo de personagem quando é bem feito. E aqui ele é muito bem feito, é um personagem muito bem construído, muito divertido. Adorei ele. Eu gostei bastante também dos outros inimigos que a gente tem, os Quelonianos, que me lembram muito os Sontarans, só que sem a parte da comédia, né? Que é um fruto dos Virgin Adventures mesmo, sabe? Eles são mais sérios, eles têm uma lore muito rica pra ser, se não me engano, a primeira vez que eles aparecem, né? Que a introdução desse tem uma lore, pô, extremamente bem desenvolvida nisso aqui. Eles são muito bem construídos, e tem uma personalidade muito rica, assim, eu consigo visualizar eles facilmente na era do McCoy, assim, sabe, os prostéticos, os efeitos visuais, assim, eu consigo ver eles se encaixando perfeitamente na era do sétimo, assim, é muito maneiro, eu gostei demais dele. E também o 412, que é um grupo de humano que foi jogado no planeta, eles estão ali, sabe, eles não fazem lá grandes coisas. O Fortune Flicker é uma plotline recorrente também, que é uma coisa bem interessante e muito criativa. É a primeira vez que eu vejo alguém transformar coincidências em um plot device. Eu acho que funcionou muito bem e realmente ajuda a amarrar essas duas plotlines juntas. E tem um desfecho bem legal e, de novo, é muito criativo, porque às vezes, de fato, às vezes coincidências no livro elas podem parecer muito forçadas. Mas aqui ele basicamente pegou e disse, é por causa disso, ponto. Aí isso dá uma liberdade pra ele de fazer as coincidências mais normais, assim. E também dá pra ele a liberdade de fazer um negócio muito absurdo. Que é legal, ele dá um negócio interessante você botar na história que eu nunca tinha visto antes. Então, no geral, é uma história extremamente sólida, com ótimos personagens, um começo muito forte, um desenvolvimento muito forte, ideias muito fortes, execuções muito boas essas ideias. Não é uma história que arrasta em nenhum ponto, assim, só a parte da Benny lá com os caras, que é a coisa mais fraquinha da história, não é um pedaço tão grande assim, né, e é um pedaço onde a maior parte dos pontos negativos estariam, sabe, os personagens mais fraquinhos, a história mais fraquinha, ela é um pouquinho mais lenta, mas o resto da história compensa, assim, facilmente isso daqui. É uma história perfeita dos Virgin Adventures, ela captura perfeitamente a essência do que deveria ser uma história dessa linha, sabe? Que ela soube balancear esses conceitos mais complexos, essas ideias, assim, mais ambiciosas, com a maturidade, sabe? Que é o balanço que é algo difícil de ser atingido até, que eu não vi muito até agora. Tipo, por exemplo, Time Worm Revelation e Cat's Cradle Times Crucible, eles investem muito nesses conceitos, ele tem essas ideias muito diferentonas, muito ambiciosas, assim, e que pra mim não funcionou tão bem assim, sabe? Acho que foi um pouco demais até. E aí você tem as outras, né? Tipo Cat's Cradle Warhead e Transit, que é só a parte da maturidade. Eu falo maturidade, mas você entende o que eu tô falando, né? Essa história não, essa história soube balancear os dois. Tem, assim, um pouco mais de maturidade, tem um pouquinho mais de gore, assim. Mas é bom, aquela maturidade boa que ela leva à história. E os conceitos também são bem interessantes, são as coisas novas, assim, que talvez não funcionassem muito bem, assim, na televisão mesmo, naquela era, né? Então eu gostei, ela tem esse equilíbrio, esse balanço que, olha, pensando assim, só Nightshade que conseguiu acertar, assim, esse balanço muito bom, assim. Então, né, pode dar uma nota e, pô, honestamente, eu tenho que dar uma nota alta pra isso aqui, porque é uma história muito forte, uma história muito divertida. Eu dou um 9,5. Eu dou um 9,5, sei, notão, assim, grandão assim, né, porque é isso, sabe, eu gostei muito dessa história, é realmente uma das minhas favoritas, ela é muito sólida em todos os aspectos, a maioria dos aspectos, sabe, ela é muito forte, e também tem aquela coisa, né, que eu acabei de sair de Transit, né, que honestamente foi uma experiência miserável. Então é bom ver uma história feita por uma pessoa que realmente sabe escrever, sabe? Que sabe fazer as coisas direito e fazer muito bem. Eu gostei, assim, demais dessa história. Foi muito boa, realmente uma das minhas favoritas dos Virgin Adventures. Bom, por enquanto, né? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!